Os monitores de tensão são equipamentos que medem a tensão em tempo real e comutam um contato a relé quando detectam que ela fugiu do que foi estabelecido como tolerado. Eles servem para desligar equipamentos eletrônicos quando a tensão está acima do que é permitido, desligar motores quando a tensão fica baixa, podendo causar uma sobrecarga, desligar cargas ligadas num banco de baterias para evitar descargas profundas. Eu vou apresentar todos os detalhes desse equipamento e também os modelos disponíveis, mas antes eu gostaria de pedir para que se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber as notificações, caso tenha interesse nesse tipo de conteúdo. Aqui eu estou com todos os modelos que são disponibilizados hoje, cada um com suas características, mas todos com o mesmo princípio de funcionamento. Nós teremos terminais de alimentação, que também servem para a detecção da tensão, e caso a tensão fuja então do que está estabelecido aqui nesses potenciômetros, o contato a relé vai comutar. O funcionamento é parecido com o de um relé falta de fase, mas aqui nós temos mais ajustes, é um equipamento mais completo. Podemos determinar tanto tensão mínima quanto tensão máxima, em alguns casos o tempo também para o desarme. Então tem essas vantagens em relação ao relé falta de fase, que permitem que ele seja aplicado em outras situações também que o relé falta de fase não seria capaz de atender. Já quero adiantar também que nós temos outros equipamentos que também fazem a função de monitor de tensão, que são os voltímetros digitais com saída relé. Nos voltímetros com saída relé é possível programar também tensão máxima e mínima, e quando foge do que está estabelecido, do que está determinado, que foi configurado no próprio voltímetro, ele vai comutar um relé. Eu não estou mostrando eles aqui porque esse vídeo é exclusivo para os equipamentos que são somente monitores de tensão. Aqueles como acumulam a função de voltímetro também, vai ficar para um próximo vídeo. Aqui, somente o que é apenas monitor de tensão, mas fiquem sabendo então que tem essa possibilidade também. A vantagem dos outros modelos, apesar de serem um pouco mais caros, é que eles também podem mostrar o nível de tensão e aí, às vezes, se tiver algum operador, alguma pessoa que fique monitorando isso, ela consegue ter essa medição mais visual. Esses aqui não mostram a tensão, apesar que eles fazem a função então de monitorá-la para poder comutar esses contatos. Então, começando aqui da esquerda para a direita, nós temos um modelo que é monofásico. Então, eu tenho A1 e A2, aqui eu vou colocar ou fase-fase ou fase neutro. Ele é monofásico, mas na verdade pode ser duas fases também, desde que seja para 220 volts, né? Nós temos o ajuste mínimo aqui no potenciômetro de baixo, que vai de 80 até 230 volts, enquanto que o ajuste máximo vai de 120 até 270. Então, dá para trabalhar tanto em 110, 127, quanto em 220, daí não importando se vai ser uma fase ou um neutro, ou se vai ser fase-fase aqui nos terminais de alimentação. Então, enquanto a tensão que está aqui no A1 e no A2 estiver dentro do que foi estabelecido aqui como mínimo e como máximo, o contato a relé aqui embaixo, o contato reversível, ele fica comutado. O contato normalmente aberto fecha e o contato normalmente fechado abre, enquanto estiver dentro do que está estabelecido aqui. Caso a tensão fuja do que está configurado aqui como tolerado, aí esse contato volta para o repouso, o contato aberto ele volta a abrir, o contato fechado volta a fechar, e com isso eu consigo fazer algum automatismo para desligar alguma carga. Por exemplo, posso ligar aqui um servidor da empresa que fica ligado direto na tomada, de madrugada, a tensão às vezes acaba se excedendo, então eu posso colocar ele no contato aberto, porque quando a tensão estiver ok, o contato aberto vai ficar fechado, e caso a tensão fuja do que está estabelecido, então o contato abre e desliga esse servidor para evitar a queima do mesmo. Esse equipamento ele não serve como DPS, eu tenho um vídeo onde eu falo de DPS, eu vou deixar um card na tela para quem quiser acessar. O DPS ele serve para surto, são impulsos de tensão, são tensões que se elevam de forma muito rápida, mas que também voltam para o patamar normal muito rapidamente também, enquanto que esse equipamento é um equipamento que tem uma atuação um pouco mais lenta, ele inclusive tem um delay. Esse modelo aqui, esse delay de 2 segundos é fixo, então a tensão ela precisa ficar fora do que está estabelecido aqui por no mínimo 2 segundos para que ele atue os contatos. E esse retardo é porque, às vezes, quando liga um motor dentro de uma indústria, a tensão cai um pouco, ou, de repente, quando faz algum chaveamento, a tensão se eleva rapidamente, mas já volta para o patamar normal. Então, para surto ou DPS, esse equipamento aqui tem uma atuação um pouco mais lenta. Ele é para sobretensões ou subtensões, quando são temporárias, e não quando é um impulso de tensão, como ocorre nos surtos. Esse segundo modelo aqui também é monofásico, o funcionamento dele é equivalente ao desse primeiro, porém, ele tem um acabamento bastante superior, ele é um pouquinho mais compacto também, e ele tem um ajuste de tempo, de 0,1 até 10 segundos. É possível ajustar esse tempo para o tempo do desarme do relé.
É uma esterese, na verdade, de tempo, ela serve tanto para desarme quanto para o rearme, e por isso, então, como é configurado, ele acaba tendo um pouco mais de recursos. Mas em relação ao restante do funcionamento, é exatamente igual esse modelo aqui. Aqui temos um modelo trifásico, que por esse fato de ser trifásico, ele acaba tendo várias particularidades em relação aos dois primeiros modelos, a começar que nós não temos mais A1 e A2, nós temos L1, L2 e L3, que é onde nós alimentamos as três fases, e pelo fato de ser trifásico, tem alguns outros parâmetros que também precisam ser analisados. Por exemplo, temos aqui a verificação da sequência das fases. Se a sequência das fases estiver incorreta, esse relé não liga o seu contato. Isso serve, por exemplo, para um painel que alimenta um motor de um compressor. O motor de um compressor não pode rodar no sentido contrário, porque isso pode causar danos a esse equipamento. Então, com um relé desse, caso alguém venha inverter as fases na alimentação desse painel, esse relé detecta e não permite que o motor seja ligado. E essa sequência das fases daí basta inverter aqui na entrada ou diretamente na entrada do painel para que, uma vez acertada essa sequência, aí esse relé vai ligar. Temos também a proteção contra a assimetria das fases. O que acontece? Quando nós temos a falta de uma fase que alimenta o motor, pode acontecer das outras duas fases que continuam alimentando esse motor, induzir uma fase fantasma, como popularmente é chamada, nessa terceira que estava faltando. E aí, nos relés falta de fase convencionais, sem a verificação de assimetria de fase, essa fase fantasma pode acabar sendo identificada pelo relé e ele continuar ligado. Mas, como essa fase fantasma ela vai acabar sendo induzida por outras duas, então ela vai estar em outro ponto, outra fase em relação às outras fases. Vai ocorrer uma assimetria, a onda de tensão ela não vai estar no ponto correto, e aí esse relé vai acabar detectando essa assimetria, e inclusive existe um ajuste para a assimetria, que é esse terceiro potenciômetro. Ali é possível configurar a tolerância de 5 até 20% para a assimetria. Temos também o ajuste de tensão mínima e tensão máxima, são percentuais em relação à tensão nominal que é configurado nesse último potenciômetro. Então, no último de baixo, nós vamos dizer se a rede é 220, 380, 480, ou seja, qual for a tensão. É possível ajustar de 208 até 480, e aqui, nos dois primeiros potenciômetros, é possível ajustar a tolerância em percentual, tanto mínima quanto máxima. A frequência de utilização é 50 ou 60 Hz. Existe uma esterese também de 2% da tensão nominal para desarme e para o rearme também, independente dessas tolerâncias. E nós temos também alguns LEDs indicativos, até acabei esquecendo de mostrar, vou começar aqui do começo de novo. Aqui nós temos somente o LED da saída, aqui nós temos um LED da indicação da bobina e também da subtensão ou sobretensão. Aqui novamente bobina, subtensão, sobretensão, falta de fase, assimetria e sequência de fase. E partindo para o próximo relé aqui, nós temos um modelo que tem ajuste da tensão máxima, tensão mínima e tempo também para o desarme, assim como é nesse modelo aqui. Porém, nesse modelo, os valores de tensão são menores. Os ajustes aqui são de 9 até 15 volts, tanto o máximo quanto o mínimo, 9 até 15 volts. Temos também dois LEDs para indicação da tensão e indicação da saída. Esse modelo aqui é específico para utilização em corrente contínua, enquanto que esses três primeiros, corrente alternada, e esse aqui aceita tanto contínua quanto alternada. Temos aqui também A1 e A2 para alimentação então do positivo e do negativo, contato a relé, assim como nos demais. A diferença então é que é para corrente contínua e com níveis de tensão menores. Aqui nós temos algo muito parecido com o que é nesse modelo, porém ele aceita também corrente alternada e os níveis de tensão são diferentes, são de 20 até 80 volts, tanto o ajuste máximo quanto o ajuste mínimo. Ao se fazer ajustes aqui, seja de tensão, de tempo, ou enfim, qualquer ajuste que for feito nesses relés, é necessário tirar a alimentação e colocar de novo para ele reiniciar. Aí sim ele vai estar configurado com a tensão que foi ajustada aqui, com os parâmetros que foram ajustados nos potenciômetros. Para saber mais sobre esses modelos, basta acessar o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição, ou deixar seu comentário e eu vou responder a todos que tiverem dúvidas. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe seu like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo.